A repórter Jéssica Cruz ao vivo para a primeira participação dela aqui no programa de hoje. Ela está com a promotora Eusa Missano, que entrou com uma ação contra a dona Deso no ano de 2017, porque a dona Deso está cobrando taxa de esgoto na zona de expansão sem realizar o serviço. Aí tá fácil, né, minha filha? Ei, dona Deso, que vergonha! Já não tem um serviço muito bom. Aí não faz e quer cobrar, minha filha. Aí tá complicado. Ministério Público nela sim. Jéssica Cruz, bom dia. Traga a informação aqui para o nosso telespectador. Oi, Diego, muito bom dia. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral Amanhã. Pois é, essa tarifa ela estava sendo cobrada e em 2017 aconteceu essa ação, que está sendo analisada pela Justiça e também pela Promotoria de Defesa do Consumidor. A gente vai conversar com a promotora Eusa Missano sobre esse assunto, porque hoje tem uma novidade, né? Hoje o caso ele vai ser apreciado pelo TJ. Bom dia, promotora. Bom dia, Diego, bom dia a todos os telespectadores. Exatamente, o Ministério Público ele recebeu representação de alguns moradores ali da área da zona de expansão, de condomínios residenciais do Par, com relação à cobrança da tarifa de esgoto pela Companhia de Saneamento de Sergipe, sem a contraprestação dos serviços. Então, nós instauramos um inquérito civil à época, fizemos toda a apuração necessária e realmente constatamos que muitas unidades consumidoras, muitas unidades residenciais não estavam interligadas à rede e, além disso, a obra ela não estava totalmente finalizada. Então, diante da impossibilidade de formalizarmos acordo, houve o ajuizamento dessa ação. A ação foi julgada procedente, houve a concessão de liminar e, no final, a ação foi julgada procedente, no sentido de suspender o pagamento dessa tarifa e até mesmo, conforme o pedido do Ministério Público, devolver daquelas pessoas que já haviam pago essa conta. Então, a possibilidade, o Ministério Público realmente aguarda e espera que hoje, porque a DESO recorreu dessa decisão, então o Ministério Público espera que seja mantido pelo nosso Tribunal de Justiça, porque é uma ação efetivamente inédita aqui no Estado e isso vai garantir precedentes para outras regiões, para outros bairros, onde a população muitas vezes está pagando por uma tarifa sem a contraprestação do serviço. Justamente isso que eu ia falar, muitos bairros também passam pela mesma situação. A gente que acompanha aqui no Balanço Geral mostra a todo momento esse tipo de coisa. E outro detalhe que a gente mostra também é que quando falta água, vem também a cobrança pelo ar que sai na torneira. Isso é irregular também? O Ministério Público tem recebido realmente algumas denúncias de consumidores de outras localidades, de outros bairros residenciais aqui de Aracaju com o mesmo problema, principalmente condomínios, né? Onde há a informação de cobrança dessa tarifa sem a contraprestação do serviço. Muitas vezes o que acontece é que a unidade consumidora ela não está interligada à rede pública. E isso faz com que a DESO simplesmente emita a cobrança sem notificar adequadamente ou sem encaminhar aquela informação aos órgãos de controle, né? A SEMA, por exemplo, para que possa exigir que haja essa interligação, porque também tem uma questão relacionada ao meio ambiente. Então, tudo isso foi tratado no Ministério Público, junto, inclusive, com os colegas da Promotoria do Meio Ambiente, para que haja solução desse problema. E, realmente, a tarifa de esgoto, ela é cobrada, ela é 80% do valor que você consome de água, né? E é importante que o consumidor esteja atento com relação à circulação do seu hidrômetro, ao bom funcionamento do seu aparelho, né? Ele tem um tempo de vida útil, esses aparelhos eles são todos eles lacrados, né? O ITPS, o Inmetro faz esse controle através do ITPS, mas é importante que os consumidores fiquem muito atentos com relação ao seu consumo regular, o consumo normal de água, até mesmo no caso de vazamento ou de algum problema que venha acontecer. Agora, mesmo com todas essas comprovações, com relação lá à zona de expansão, a DESO desconhece a irregularidade? A Companhia de Saneamento diz que a obra está completa. Essa obra é uma obra que fica enterrada. Então, a gente só pode sentir e mensurar de acordo com os estragos que acontecem, que ficam visíveis. No caso da zona de expansão de Aracaju, eles são visíveis, né? O Ministério Público vem recebendo
fotografias, informando áreas com alagamento, com transbordo. Então, isso realmente pode significar um vício nessa obra. E não é justificável você cobrar do consumidor por um serviço que não está sendo prestado de forma adequada. E com relação ao serviço público, ele tem que ser contínuo, não pode ser interrompido, salvo aquelas hipóteses legais de não pagamento, de inadimplência, mas ele tem que ser um serviço, e aí é importante, de qualidade, adequado e que tenha prestabilidade para o consumidor. Doutora Elza, eu falei sobre a falta d'água, o ar que sai e ainda vem a cobrança, e muitos bairros nos últimos meses, nas últimas semanas, passaram por essa situação, inclusive da falta d'água há mais de meses. Em Nossa Senhora do Socorro, por exemplo, é constante isso. O que é que essas pessoas devem fazer? Em Aracaju, nós controlamos, através da Promotoria de Defesa do Consumidor, nós controlamos e sabemos disso muito facilmente, porque os nossos consumidores, usuários, procuram o Ministério Público, né? Então, a gente alerta aqui a população, já que o programa ele passa em todo o estado, né? Que, principalmente das cidades do interior, que na ocorrência, porque não é para faltar água, o correto não é faltar, a interrupção somente no caso de remanejamento ou de alguma operação específica e com comunicação à companhia. Então, o correto não é faltar água. Então, a interrupção do serviço público, ele não pode existir nessa hipótese, de forma imotivada. Então, é bom que o consumidor procure o Ministério Público, né, para que possa fazer essa representação, para que o promotor da cidade, no caso específico Socorro, ou qualquer outra cidade do interior do estado, possa adotar as providências pertinentes. Nem sempre ocorre essa situação de entrada de ar e de registro em hidrômetro, né? Isso não é uma coisa normal, não é regra, né? Mas é importante, sim, que o usuário ele procure o promotor de justiça da sua cidade para a adoção dessas providências. Doutora Elza, eu vou aproveitar a presença da senhora aqui com a gente para falar sobre um outro assunto. As carnes, né? Muita gente que vem fazendo o fornecimento dessa carne de forma irregular, colocando a carne no chão. Nós flagramos isso, inclusive. Temos imagens, vamos mostrar hoje aqui no Balanço Geral. O que a fiscalização vem fazendo com relação a isso? O Ministério Público, ao longo do final do ano passado e até nós estamos com um inquérito civil instaurado, nós temos feito reuniões com a Insurb, com a Vigilância Sanitária, com a Indagro, para que a gente possa, de forma segura, oferecer um produto de qualidade aos consumidores, não só no comércio nas feiras livres, mas também nos mercados de Aracaju, nos mercados centrais, tanto o Mercado Central como o mercado do Augusto Franco. Então, primeiro, cuidamos da situação referente aos matadouros, né? E a população, a TV Atalaia tem divulgado isso de forma ampla. Hoje nós temos já um produto de qualidade sendo distribuído ao fornecedor, para que o fornecedor tenha um cuidado específico no trato com esse produto. Então, a carne ela tem que estar refrigerada. Atenção a todos os consumidores, ajudem aos órgãos de fiscalização, ao Ministério Público nesse trabalho. Esqueça essa questão de comprar carne quente na banca, né? O animal, quando ele é abatido, começa a proliferação de bactérias e às vezes ele já é abatido de forma irregular, transportado de forma irregular e passa o dia inteiro numa banca e às vezes imagens tristes como essas que vocês flagraram na TV Atalaia, da carne sendo descarregada no chão. Quer dizer, a população tem que contribuir também, inclusive denunciando, né, ao Ministério Público, aos órgãos sanitários. Então, nós já temos conseguido, fechamos um ajuste agora, importantíssimo, onde o município de Aracaju deu um passo largo na defesa da população, fazendo a licitação, startando o processo licitatório para todas as feiras livres da capital e nessa licitação já prevendo a possibilidade também do resfriamento da carne. Então, cuidamos dos matadouros para que essa carne venha do frigorífico devidamente resfriada, a partir daí vai para as feiras livres da mesma forma e o próximo passo agora serão os mercados do Augusto Franco e o Mercado Central de Aracaju. Cuidamos da carne de uma maneira geral, né, inclusive do frango e do peixe.
Inclusive, essas imagens que estamos mostrando, esse flagrante, é na região dos mercados, né? Essa venda irregular da carne. O que a pessoa tem que fazer? Ir ao Ministério Público? Tem algum número de contato para fazer a denúncia? Não precisa nem se identificar. O consumidor, ele pode ir ao Ministério Público, ele pode acessar o site do Ministério Público, o MPSE, apresentar alguma foto, se ele tiver, ou mesmo fazer um indicativo. Basta que ele deixe uma linha de investigação para que o Ministério Público possa adotar as providências necessárias, e nós faremos, e é bom que façamos de forma preventiva para evitar qualquer forma de dano à incolumidade física dos consumidores, que tem ficado doente muitas vezes e nem sabe o porquê. Né? Então, é importante, vocês que são consumidores de feiras livres, como eu, que frequento feiras livres, né? Os mercados também de Aracaju, muita atenção. Se vocês estiverem fazendo compras e detectar que existe um frango, como chama frango quente, né? Sem disposto, sem origem, sem identificação, a carne também sem origem, os órgãos de fiscalização, eles estarão nas ruas a partir da próxima terça-feira, dessa terça a 8, né? Fazendo todo o processo de fiscalização em feiras livres, onde o comerciante deverá apresentar a origem da carne, do frango, do peixe e dos laticínios, né? Com relação ao frango, peixe e laticínios, tem que estar já refrigerado de forma alternativa, e com relação à carne bovina, vamos cobrar já de início, pelo menos a origem, o CIA e o CIF daquele produto porcionado. Doutora Elza, muito obrigada pela participação aqui no Balanço Geral amanhã. Diego, é com você. Jéssica, eu também agradeço a sua participação e a participação da promotora Elza Missano, do Ministério Público Estadual, trazendo aí esta atualização do caso que nós mostramos aqui na edição do Balanço Geral Sergipe da tarde. Obrigado, doutora, e parabéns pelo trabalho, pela condução frente à promotoria. Eu acredito que este é realmente o caminho de fiscalização da denúncia, da participação popular, trazendo aqui, atualizando os casos, acompanhando e, claro, cobrando de quem é de direito, de responsabilidade, a solução do problema. E se não ocorrer a solução do problema, tem que pagar por outra medida, já que existem aí as sanções administrativas como multas e outras, né, que devem ser aplicadas em casos de desserviço à população. Obrigado, Jéssica. Daqui a pouquinho ela volta com outras informações ao vivo. Atenção.